Fala galera, quanto tempo, bem-vindos de volta. Esse aqui é o Destrinchando, o quarto episódio dessa série, e hoje eu vou trazer uma coisa muito bacana pra gente revisar aqui, que é de uma banda brasileira, cara, dos parceiros nossos aqui de Florianópolis, que é o Space Chicken and the Eggs of Disaster, que estão lançando essa semana, especificamente hoje, o EP novo. Vamos ver? Vamos lá, roda a vinheta. Conforme eu falei pra vocês quando a gente começou o quadro, a ideia desse quadro aqui era a gente começar a divulgar bandas que têm um som excepcional e que poucas pessoas conhecem. E que são de som atual, né? Não são aquelas músicas mais antigas, as músicas clássicas que todo mundo conhece do rock and roll. São músicas atuais que mostram que o rock não morreu e que tem uma baita de uma qualidade. E quando eu criei esse quadro, eu sempre tive em mente de trazer pelo menos algumas coisas de música nacional, mas que fosse tão bom quanto aquilo que eu trago para vocês do som que tem lá de fora. Essa banda que eu tô trazendo hoje é, sem sombra de dúvidas, a melhor banda que eu vejo na atualidade no Brasil. E tem uma personalidade excepcional. O Space Chicken and the Eggs of Disaster é, para mim, sem sombra de dúvidas, um dos melhores projetos de rock psicodélico que existem no Brasil na atualidade. Para você que não conhece o Space Chicken and the Eggs of Disaster, a banda na verdade é um projeto de um guitarrista de Florianópolis chamado Felipe Oliveira Gal. Esse cara é extremamente habilidoso na guitarra e tem um dom de composição excepcional. O disco que eu estou trazendo hoje é o segundo EP. O primeiro deles se chama Lucidity e foi lançado há um ano atrás. Essa semana está saindo o segundo EP dos caras, que é o Transcendental Object at the End of Time. Esse é o segundo EP e é um EP que traz um som muito mais pesado do que o som que o Lucidity. Esse é um EP curto, ele tem 4 faixas com um total de 22 minutos aproximadamente. Vamos dar uma olhada como está o som dos caras?
música se chama Five Dryad Grammys. Essa música já traz muito da cara do que esse EP trouxe à tona. Uma das coisas que me impressiona bastante no Space Chicken and the Edge of Disaster é a maneira com que eles compõem um som de uma maneira tão profissional e tão bem encaixada. Existe um capricho muito grande na hora de compor as músicas e também na hora de montar todo o arranjo e a arte que a banda traz, seja nos encartes, seja no tema do disco e também nos pequenos detalhes que eles trazem junto com a música. Eu tive a oportunidade de assistir os caras ao vivo na abertura do show da banda americana Radio Moscow. E pra mim, a abertura do show com os Space Chickens and the Edge of Disaster foi um dos pontos mais altos daquele show. Eu fiquei extremamente impressionado com a habilidade técnica de toda a banda e também com as composições extremamente envolventes e que, apesar de não terem vocais em momento algum, você consegue ficar vidrado na música ao longo de 100% do tempo. Em Five Dryad Grammys, você já ouve logo de início uma guitarra extremamente pesada, o que é bem diferente do início do EP anterior, que é o Lucidity. Esse som pesado de Five Dryad Grammys, ele também tem um balanço muito forte com as harmonias melodiosas e as guitarras com extremo feeling que o Felipe coloca nas suas músicas. Para quem não conhece o Space Chicken, talvez uma das bandas que mais se assemelhe, ou talvez um dos guitarristas que mais se assemelhe ao estilo do que o Space Chicken vem fazendo, seja o Buckethead. E quando a gente fala de bandas, quando eu ouvi o Space Chicken me remeteu bastante a uma outra banda de progressivo psicodélico, que é o Jean Carré. Outra marca registrada do Space Chicken que sempre me chamou bastante atenção é a presença de algumas vozes que são colocadas no meio da música, trazendo mensagens que têm a ver com o tema do álbum. Isso eu percebi desde o show ao vivo que eu pude participar, como em alguns momentos do EP anterior, onde tinham também essas inserções de vozes, e nesse disco tem bastante claro isso, porque na verdade esse disco é um tributo, é uma homenagem a um etnobotanista, filósofo e escritor chamado Terence McKenna. Ao longo das músicas você vai conseguir perceber alguns trechos onde tem algumas inserções daquelas coisas que ele escreveu. Então vale muito a pena prestar atenção no que ele está dizendo. Ele traz uma série de inserções dizendo a respeito de psicodelia e até mesmo sobre alguns fatos culturais que a gente não presta bastante atenção ao longo da nossa rotina. A segunda música é a The Cosmic Giggle. Essa música, pra mim, é a que tem o riff mais marcante do álbum e foi uma das que me chamou mais atenção. Ela é uma música curta de 3 minutos, comparada com a música anterior de 7 minutos, tem solos bastante característicos e que também remetem bastante à característica do Felipe de guitarra. Se você ouviu o EP anterior e você ouve essa música, você sem sombra de dúvidas vai reconhecer quais são as características do Felipe na hora dele colocar as inserções de guitarra no álbum. Todas as músicas desse EP, apesar de ter um tom um pouco mais pesado do que o do álbum anterior, o Lucidity, elas sempre carregam junto aquela aura psicodélica que traz a pessoa que está ouvindo em uma viagem cósmica que faz com que as pessoas fiquem vidradas naquela música. Então, mesmo sem os vocais, conforme eu já disse, é muito fácil você se envolver por aquele som e às vezes parece mesmo que as guitarras estão cantando no seu ouvido.
música é Invisible Landscape. Essa também é uma das músicas que tem bastante marcado os trechos de falas. Invisible Landscape é uma das músicas que traz, talvez, essa maior mistura entre o som pesado e o som mais tranquilo e psicodélico. Ela varia bastante com várias quebras de tempo, principalmente da bateria, e essa foi uma das músicas onde eu pude perceber mais claro as linhas de baixo bem trabalhadas do Space Chicken, que nas duas primeiras músicas ficaram um pouco ocultas pela bateria mais pesada e pelos riffs de guitarra. fechar o EP, a gente tem Pure Understanding, que pra mim é a melhor música do álbum.
Ela também é uma música bastante curtinha, mas por uma questão pessoal, eu tenho uma tendência a gostar mais das músicas psicodélicas, apesar do som pesado das duas primeiras músicas também me agradar bastante. Falando das guitarras do álbum como um todo, que são o core do Felipe, eu achei extremamente criativo. Ele tem uma habilidade muito forte de passar por solos que tem extremo feeling, até solos onde você tem muito mais shredding e trechos mais rápidos de guitarra. E ele também é um excelente compositor de riffs. Todos os riffs que eu pude perceber ao longo do álbum são extremamente bem compostos e encaixam muito bem com a melodia das músicas. Conforme eu já comentei, todas as músicas encaixam muito bem. Então isso faz com que, apesar de ser apenas 22 minutos de álbum, a obra fique bastante completa. Talvez um dos pontos de sucesso do Space Chicken seja de não fazer álbuns tão longos, por ser uma banda que tem como predominância o som de guitarra com solos e sem os vocais. Então talvez a medida de entre 20 e 30 minutos seja uma medida adequada para que você tenha um álbum que não seja cansativo e que, ao mesmo tempo, as pessoas sintam vontade de ouvir repetidamente. Esse álbum, sem sombra de dúvidas, é um álbum que eu consigo ouvir durante horas seguidas sem enjoar. Ultimate boundary, which is the ultimate fuck-up, which is ego. Ego is something invented by frightened people 20,000 years ago as a way to suppress women, as a way to suppress sexuality, as a way to suppress the wonder inherent in the world. Psychedelics are catalysts for the human imagination. We were called forth out of monkey existence by the fact that we had strange eating habits, and the consequence of those strange eating habits is now a monkey can dream of transforming its collective soul into a flying saucer. This is the goal that lies ahead at the end of history. History doesn't go on endlessly fluctuating centuries into the future. History is leading toward the transformation of this planet in our lifetime. A cybernetic, biological, psychedelic being. The collectivity not only of humanity but of all life on Earth is struggling to be born. The entire universe of matter is the womb of mind. Uma das características que é importante citar também desse álbum e também do próprio Space Chicken é que, diferente de álbuns de guitarristas como um todo, de obras de guitarristas, as músicas do Space Chicken não são 100% centradas na guitarra. Existem excelentes linhas de guitarra e, sem sombra de dúvida, é um dos principais da música, mas não são simplesmente centradas nas guitarras. Você vai perceber uma série de arranjos de teclado extremamente bem compostos, alguns elementos de música eletrônica. As linhas de bateria e de baixo são extremamente bem compostas e extremamente bem encaixadas, com quebras de tempo muito bem encaixadas e fazendo com que a dinâmica da música mude bastante. E essa mudança da dinâmica faz com que o som não fique cansativo e que o Felipe possa expressar ao máximo a sua habilidade na guitarra. A versatilidade que ele tem na guitarra é o ponto mais alto para mim dentro de todos os álbuns do Space Chicken. Por fim, galera, vamos trazer qual que é a minha classificação final para esse EP, que é bastante curtinho. Então vamos lá. Como vocês podem ver, a minha classificação para esse álbum é 4.5. É um álbum excelente, sem sombra de dúvidas, não perdeu nada da qualidade que o Space Chicken vinha trazendo dentro do seu álbum anterior, que era o Lucidity, mas um dos pontos que eu senti um pouco de falta foi de linhas de baixo mais bem marcadas. Talvez isso tenha se perdido um pouquinho. Então isso foi um único ponto que eu colocaria como um ponto de melhoria para esse álbum. Mas tirando isso, a obra é uma obra-prima. Vale muito a pena conhecer e, caras, de novo, isso aqui é uma obra-prima digna de trabalho mundial. Sem sombra de dúvidas, ao redor do mundo, poucas bandas conseguem ter uma qualidade de composição e um capricho de construir um álbum tão bem feito, tanto na parte gráfica, quanto na parte de composição, quanto na parte de produção, gravação e tudo. Vale muito a pena vocês adquirirem esse álbum. A parte boa dessa história é que o álbum vai estar disponível de graça no YouTube e, além disso, vocês também conseguem conectar através dos serviços de streaming. Pode ser o Deezer ou então o próprio Spotify.
Infelizmente, os discos da Space Chicken ainda não estão disponíveis em mídia física, mas com certeza, assim que estiver disponível, eu sou a primeira pessoa que vai comprar. Galera, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou da Space Chicken, eu convido vocês a conectar na página do Facebook dos caras, procurando por Space Chicken and the Eggs of Disaster. Fique por dentro, sempre tem bastante coisa boa. Os shows em Floripa são fáceis para quem é daqui da região poder acessar e poder assistir, vale muito a pena. É uma banda de excelente qualidade, não só em estúdio, mas também ao vivo. Além disso, já queria mais uma vez convidar vocês a curtir esse vídeo aqui, compartilhar, se inscrever no nosso canal da Big Disaster aqui no YouTube e também aproveita para curtir a nossa página da Big Disaster lá no Facebook, procurando por Big Disaster Joinville. Além disso, você também pode curtir a página do nosso parceiro aqui em Joinville, que é o Let It Be Pub, acessando Let It Be Pub Joinville lá no Facebook. Lá você fica por dentro de toda a agenda de shows do Let It Be Pub e você vai ver inclusive quando que a Big Disaster vai fazer seus próximos shows. Galera, muito obrigado e até a próxima!